Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 10, a partida do Senhor Krishna para Dwaraka. Verso 7. Shri Hari, ó Senhor Shri Krishna, residiu em Hastinapura por alguns meses, para serenar seus parentes e satisfazer sua própria irmã Subhadra. Verso 8. Em seguida, quando o Senhor pediu permissão para partir, o rei concedeu, o Senhor ofereceu seus respeitos a Maharaja Yudhishthira, prostrando-se aos pés, e o rei o abraçou. Depois disso, o Senhor, sendo abraçado pelos outros e recebendo suas reverências, subiu em sua quadriga, repetindo: Shri Krishna, o Senhor Shri Hari, o Senhor Shri Krishna, residiu em Hastinapura por alguns meses para serenar seus parentes e satisfazer sua própria irmã Subhadra. Em seguida, quando o Senhor pediu permissão para partir e o rei concedeu, o Senhor ofereceu seus respeitos a Maharaja Yudhishthira, prostrando-se aos seus pés, e o rei o abraçou. Depois disso, o Senhor, sendo abraçado pelos outros e recebendo suas reverências, subiu em sua quadriga. Namastê. Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Eu vou fazer o mantra de reverências ao mestre. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chatsurunmilita Mena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, tem uma diferença, né, entre a Bhagavad Gita. Qual a diferença principal entre a Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam? A Bhagavad Gita é Deus que fala, Krishna que fala. E o Srimad Bhagavatam explica o que ele faz, né? O que Deus faz, o que Krishna faz, a manifestação, a expansão de os avatares, né? São Deus, o Supremo, que ele vem na Terra para mostrar o exemplo, né? Na Bhagavad Gita está explicado, né, que cada milênio ele aparece para destruir a irreligião, né, os princípios da irreligião, a Dharma, e, sobretudo, é a consciência, né, estabelecer o Dharma de novo, que é perdido de tempos em tempos, ele vai se contaminando, poluindo, e ele se perde. Então, aí vira o caos, né, a sociedade vira o caos, e o lado perverso, demoníaco do ser humano, ele se manifesta, prevalece que o lado divino, né, do ser humano, ele tem uma tendência, né, a gravidade faz cair as coisas, e também a gravidade a ignorância, pouco a pouco ela vai cobrindo a consciência pura, espiritual. Então, nesse momento, o Senhor Supremo, ele aparece. No Bhagavatam está descrito como cada forma, cada Avatari, como ele aparece, quando ele apareceu. Não, ninguém pode, né? Tem gente que se proclama avatares de Deus, mas quando é um avatar, um ser que descende, né? Ou que é o Supremo em pessoa, ou que é um enviado dele, ele é descrito nas escrituras, né? Mesmo, por exemplo, tem uma escritura que se chama Bhavishya Purana, que descreve, que foi bem anterior a Jesus, e descreve que o Filho de Deus ele vai aparecer na Terra, nos Vedas, né? Está previsto. Então, é assim, Chaitanya Mahaprabhu também,
ele aparece, né? Ele é previsto, ele é descrito nos Vedas. Então ele vem para restabelecer o Dharma, né? Que o Dharma é a justiça, e ele mostra pelo exemplo. Então aqui nós vemos né, no segundo verso ele tá explicando assim bem claramente, né, como Krishna está mostrando o exemplo, porque ele não uma das características, olha, Deus nos Vedas ele é chamado de Bhagavan. A palavra Bhagavan significa aquele que possui todas as opulências, né? Beleza, força, riqueza, poder, renúncia. E uma das qualidades de Bhagavan, né, de Deus, é a renúncia à humildade, né? Ele é a personificação da renúncia perfeita e da humildade perfeita. Então ele está mostrando o exemplo. Então quando diz que ele se prostra, né? Ele oferece seus respeitos, reverências ao rei. Então isso é o exemplo, né? Que ele está mostrando como seguir nos passos. Uma grande pessoa, uma grande personalidade, ela mostra o exemplo e os outros seguem. Isso também está descrito na Bhagavad Gita. Então, também tem outro verso na Bhagavad Gita que diz: mesmo uma grande alma nunca abandona a caridade, fazer o bem, né? As austeridades. Então, Krishna, se fala, Krishna é Deus, por que ele estaria aí oferecendo reverências, né, ao rei? Mas, assim, a base da relação, a relação de amor é o respeito, né, é o carinho e é o cuidado. E você vê Krishna, ele ficou uns meses em Hastinapura e depois ele voltou para Dwarka. Dwarka, Hastinapura é a atual Delhi, tá? Dwarka é muito longe de Delhi. E hoje em dia, com aviões, com trens, é muito rápido, mas naquela época não tinha trem, não tinha avião, não tinha carro, né? Era muito, assim, distâncias muito grandes. Mas ele ficou por quê? Porque com aquela destruição massiva, né, que houve na Batalha de Kurukshetra, e muitas perdas humanas, né, parentes, os filhos, os Pandavas, de Arjuna. Então, ele ficou para consolar a família, né? Para trazer paz, para trazer consolo, para realmente trazer uma harmonia, né? Ajudar a restabelecer a paz, né? No coração de toda essa família que era tão nobre, mas que foi tipo, mesmo se foi uma batalha que era o objetivo era a defesa e poder estabelecer um governo justo e nobre na humanidade, né? Isso teve consequências, né? Assim, profundas, foram tragédias, né? Que aconteceram, porque mesmo se essas pessoas tinham a consciência de que não eram o corpo, que eram almas eternas e que eles iam, assim, sendo liberadas naquela batalha, eles iam alcançar corpos mais elevados na próxima vida, ou se libertar dos planetas celestiais, o que seja, mesmo assim, né, foi uma grande tragédia. Então ele ficou para consolar, para trazer paz, né, para harmonizar. Então ele realmente ele mostra o exemplo, né, para a sociedade, da forma que ele atua, e assim é uma relação de amor, né? Assim, as pessoas próximas, olha, só um parênteses, tá? Por exemplo, Krishna, a gente tem a imagem, quando a gente pensa a palavra Deus, né? É algo assim muito poderoso, muito potente. É um ser onisciente, onipresente, onipotente. Então a gente, por exemplo, se Deus aparecesse na nossa frente aqui, ia ser difícil da gente, imaginando que ele é Deus, de poder se aproximar, dar um abraço, falar com ele de forma espontânea, né? Cria uma barreira. Por exemplo, se você vê alguém muito famoso, sei lá, o presidente de um país na sua frente, ou o CEO da Google na sua frente, você vai ficar meio constrangido, né?
Você vai se sentir todo impressionado pela grandeza, pela importância dessa pessoa. Então, Krishna, podemos dizer que ele não é Deus, e é Deus também, ao mesmo tempo. Esse é o paradoxo que ajuda a ter uma compreensão mais profunda do Supremo. Quer dizer, ele é Deus, né? Ele é o Supremo Criador, Supremo Controlador, e ao mesmo tempo ele se mostra como uma pessoa como nós, né? Krishna, ele é uma pessoa, né? Um corpo como nós, com 2 braços, 2 olhos, um nariz, uma boca. Ele é simples, acessível, ele é doce, ele tem, ele estabelece uma relação pessoal com cada um. Então, assim, ele não mostra a potência, quando ele aparece, ele não mostra a potência dele. Tanto é que Arjuna, ele não sabia que Krishna é a pessoa suprema. Ele descobriu isso quando Krishna mostrou a forma universal, né? Durante o diálogo da Bhagavad Gita, Krishna mostrou a forma universal para Arjuna. E aí ele ficou assim todo impressionado e realizou que ele estava diante da pessoa suprema. Mas existe uma potência, tá? Para terminar, existe uma potência interna de Deus que se chama Yogamaya, e o papel dela é iludir os seres que estão muito perto da pessoa suprema, fazendo eles esquecerem que ele é Deus, para poder estabelecer um vínculo afetivo muito próximo, de amigo, né? Mesmo de pai e de filho. Senão não haveria a possibilidade de poder expressar sentimentos espontâneos, muito íntimos, diante da potência, né? Do poder, da grandeza. Eles são incompatíveis. Então, como o que mais satisfaz a alma são esses sentimentos íntimos, né, de carinho, de espontaneidade, de afeição, de afeto, de amigo, né, de amizade, ou maternal, paternal. Então, para que isso possa ocorrer, que é o que mais satisfaz a alma, e também é o que mais satisfaz a alma suprema, porque ele também é uma pessoa. Se a gente considera que ele é uma pessoa, você pode acreditar também, você tem o direito de pensar que ele não é uma pessoa, que ele é só uma luz e que ele está aí só para, né, viver um papel. Isso, cada um é livre de acreditar, ou, né, da forma que quiser. Mas digamos que você aceita a ideia que ele seja uma pessoa eterna, então, para poder ter essas, e que também ele precisa para satisfazê-lo, a alma, né, a sua alma, a sua pessoa, digamos, né, desses sentimentos íntimos, profundos, né, de relação pessoal, ele também precisa que os outros não o vejam como Deus, como onipotente, grande, reverencial. Então, é dos 2 lados que essa necessidade de intimidade é necessária que ela exista, para que possa a relação existir entre as 2 partes, tanto do Supremo para as almas pequeninas e das almas pequeninas para o Supremo, né? É como o último exemplo, é como um chefe de uma grande empresa que é reverenciado por seus funcionários. Ele chega em casa e os seus filhinhos pulam em cima dele: papai, vem cá, vamos brincar de cavalinho. Então, essa relação íntima e espontânea é o que mais satisfaz tanto as criancinhas como o papai, né? Dá mais alegria e satisfação do que a reverência que ele recebe dos funcionários na empresa, né? Então, é isso. Tem todas essas sutilezas, né, na literatura, no conhecimento védico, que nos traz vários aspectos do Supremo, para a alma poder escolher, porque a alma é livre, né? Você pode escolher a forma que você quer se entender, ver ou se relacionar com o Supremo. Cada um é livre, então ele dá as diferentes possibilidades. E nós estudamos as diferentes possibilidades no Bhagavatam, né? Aparecem as diferentes possibilidades. Tem
Tem almas, tem pessoas que são muito atraídas pela forma de Narasimhadeva, que é a forma de... Ele aparece como um leão, homem-leão, para proteger os seus devotos. Tem gente que são apaixonadas por essa forma. Tem outros que são atraídos pela forma de Ramachandra, Sitarama, onde ele aparece como um rei perfeito, né, o Dharma perfeito. E vocês vão ver no fim do Bhagavatam, o 10º canto, ele aparece como... Ele mostra a sua relação de Krishna como um pastorzinho, cuidando de vacas, e que tem uma relação amorosa, romântica, com as jovens vaqueirinhas, as golpes. Então, o Bhagavatam é maravilhoso porque te dá um leque de variedades, e depois de estudá-lo inteiro, você vai poder decidir com qual delas você vai querer estabelecer essa relação de amor, né? E assim você vai ficar completamente satisfeito, porque você teve uma escolha, né? E não só te impor que Deus é onipresente e poderoso, que isso não convém a todo mundo. Para alguns convém, mas não para todos, né? Então eu vou parar por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada pela associação de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Santi, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna.